Amém. Amém. Então, quem estudou os estudos de caso, eu vi ali que alguém estava procurando ali as referências, o pessoal se achou nas referências ali, tudo certo? Mas eu acho que sim. Deu certo lá? Eu vi que alguém perguntou. Amém. Então vamos lá, vou direto para as perguntas para a gente ir, então, desenvolvendo essa última parte da aula da atitude positiva. Então tá, vamos lá. Porque 10 do total de 12 espias falaram de maneira negativa sobre a terra de Canaã. Quem vai ser o primeiro a responder? Vou repetir a pergunta. Por que 10 do total de 12 espias falaram de maneira negativa sobre a terra de Canaã? Pode responder, irmão Rodrigo. Eles viram que eram gigantes, achavam que chegar lá ia ser fácil. Ficaram com medo. Tá. Oi? Comparado com a canhoto, né? Grande tamanho, Sim. Quem mais quer responder essa? Eles olharam só pelo lado ruim. Olharam só para o lado negativo, né? E acabou influenciando muita gente, né? Só olhar dessa forma. Uhum. Muita gente foi junto com eles por não ver do lado bom. Segundo a ordem de Moisés, também Moisés disse para eles: essa cidade era sitiada com muros, e eram poderosos, além dos gigantes. Então, a cidade era toda fechada com muros, sitiada com muros, o povo era muito numeroso, muito poderoso, e além disso, ainda tinha os gigantes. E isso é uma atitude, uma visão. Por que ela é negativa se ela também é verdadeira? Porque é enviesada, né? Porque tem toda essa questão ruim, mas também tem uma questão boa que abate todas as ruins, no sentido de que Deus está conosco, então... Tá, mas agora é a negativa. Vamos analisar só a negativa. Oi? Os obstáculos eles reclamavam, né? Que a terra não era de gigantes, que o povo era forte, que era uma cidade de gigantes, né? Então eles tinham medo, certo? Que o povo lá era forte, mas né? Eles colocaram empecilhos, né? Uhum. Tá. Então aqui diz, porque 10 do total dos 12 espias falaram de maneira negativa. Né? Era uma realidade e uma verdade. Então, segundo no andar que vocês leram lá, Deus sentenciou quem falou dessa forma. Mas por que, se era verdade? Porque eles contaminaram não só eles, como o povo de Israel. Faltou aliança em Deus, né? Na verdade, eles não acreditaram na promessa, né? Eu já havia prometido eles, então eles não acreditaram. Eles espalharam a notícia negativa, né? Isso fez com que Deus sentenciasse eles com a morte. Porque a essência deles era murmuradores e negativos. Então, como eles olharam, por mais que fosse verdade, por mais que hoje uma situação é verdade, nós temos a oportunidade de pela nossa visão, ir fazendo ela ser diferente. Uhum. E aí, como a essência, aquilo que está dentro era de ser murmurador, era de ser negativo, era de sempre olhar de forma pessimista a situação. Se tem 15 coisas ruins, mais uma boa, tem pessoas que vão olhar para aquela uma boa. Porque dentro dela tem isso. E não tem pessoas também que tem 15 coisas boas e uma ruim? É isso aí. É aqui onde eu quero chegar.
Porque se tem, nós vamos prosseguir aqui, mas dentro disso, porque se tem 15 coisas boas e uma negativa, por que tem pessoas que olham para aquela uma situação negativa e fala daquela uma situação negativa e não olha para as 15 boas? Como se classificaria uma pessoa assim? Negativa. Pessimista. Só pensa o lado ruim. Só vê o lado ruim. Oi? Uma mente encurvada. A Tere conhece bem a mente encurvada. Sem coragem. Sem coragem, o que mais? Preguiçosos? Murmurento, de aproveitar a parte boa da pessoa para não fazer um bonito lá. É. Só ver o nome. O irmão? Imprudente, insegura, desobediente. Até na visão a pessoa é desobediente, queira acreditar você ou não. Rebelde. Oi? Alguém mais falou? Acho que até vitimista, né? Vitimista. Mas esse aqui não vai dar, porque isso aqui. Isso aí tem bastante. Já foi lido lá, né? Foi detectado. Tem bastante vitimismo aí. Isso aí. Procurando só o defeito já para isso, né? Às vezes só tá esperando a oportunidade para cair fora da agora. Que eles queriam de bandeja, né? Que nem o irmão Rodrigo falou, até preguiçosos, querem tudo de mãozinha beijada. Ah, foi Deus que prometeu, se foi. Mas não tem isso hoje, gente. Mas se é Deus que prometeu, vai dar tudo certo. Exatamente isso. Tipo, aonde tem uma base bíblica de que se é de Deus vai dar tudo certo. Aonde tem base bíblica para isso? Daí ela se contradiria, porque a base bíblica que temos é que, a irmã Alessandra disse, o reino de Deus é tomado por esforço, violência. E aí, nessa própria passagem, Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Então, olha aí, ó. É sobre isso. É tudo, quase tudo. Tem algumas pouquíssimas coisas, irmão João, que não é condicional, mas... Tudo mal acostumado, né? Porque quando saímos do Egito, tá muito quente. Deus, né, pôs uma nuvem. Tá frio de noite. Deus colocou uma coluna de fogo. Não temos comida. Deus mandou maná. Não temos carne. Deus mandou os codornizes. Será que Deus acostumou eles? Não, porque. Comida de Eu acho que a codorniza não foi bem isso. Eu acho que não foi. Será que Deus acostumou eles mal? Mas no sentido não de Deus, eu entendi. Sim, não é que Deus, mas eles usando Deus. Porque Deus é Deus de poder, de milagre, então ele tem que dar. Não eram filhos. Eram filhos que acabaram sendo escravos. Eu acho que é isso que o irmão Pedro quer dizer. Eu sei. A atitude era de escravo. Sim, a mente, entendi. De voltar para o Egito. Tá. Eles não viveram, né? Porque, por exemplo, se tu pegar o começo, quando Moisés dá ordem para que eles fossem lá espiar, Moisés não estava dizendo ali se eles iam lutar pela terra ou não. Então eles foram lá e a primeira visão que eles tiveram, eles poxa, se nós tivéssemos lutado, Então. vai dar certo. Se esquecendo de que Deus havia aberto o mar, Então. havia tirado eles do Egito, acho que mais ou menos isso. Sim. Não, eu dou essas retóricas quando vocês falam, que é para quebrar coisas que a gente tem impregnado de mentalidade, tá? Eu sei, e é bom vocês conversar, porque daí eu entendo já e tá. Mas assim, ó, dentro disso daí que o Liel e o pastor João falaram, aquela questão de Deus não falou, Deus só falou que daria, prometeu a terra, não falou que eles tinham que lutar, né? E se ele fala?
Aí ele deu a porta. Eles não iam espiar. Aham. Era capaz de ele construir uma ponte para passar de volta. Ah, Quem é que não deixou nós morrer no Egito? tá. E agora? Deus fala para nós, quando Ele promete algo das dificuldades que nós vamos passar? E se falasse? Mas isso já mostra o olhar de Deus para a situação, né? É o nosso olhar que é, tipo assim, nossa, que dificuldade. Deus está... E daí? Se Deus falasse, Pedro? Eu quero que eu chegue na maturidade de tudo jóia, pai, vamos que vamos. Mas, né? Essa maturidade eu só vejo em Abraão. Eu só vejo Deus falando para Abraão o que ele faria e nem precisou fazer. Vai lá e sacrifica. Só para ele eu vejo Deus falando. Para ninguém mais. Para ninguém. Eu não vejo. Se alguém viu, me ajuda aqui, tá? Então, gente, Deus faz isso com nós hoje. Qual é a diferença de nós para o povo do Egito? Tudo igual, Rose. Olha a sinceridade da Rose. É ou não é? E nós estamos aqui falando mal deles, né? Fazendo fofoca deles, né? Estamos aqui falando mal deles e nós estamos igual. Se Deus fala o que vai acontecer, quando Ele dá uma promessa, o bispo quer falar, pode falar, bispo. Fala bem alto, bispo, para mim, eu não posso sair daqui. Eu estudei um lugar no passado, assim, a história do dia. E eu entendi o seguinte, ó, no andar da carruagem, Vem aqui falar do lado, porque eles não vão te escutar. Senão eu tenho que repetir tudo o que tu vai falar. O bispo vai dar uma palhinha hoje. Participação especial. Participação especial. Se eu não enxergo, eu não escuto isso. Aqui do ladinho, ó, para eles escutar. Senão eu tenho que repetir tudo para eles. deixa eu falar no microfone, acho que é melhor. Quem é a pastora Tati? Se eu não enxergo, eu não escuto. Se eu não enxergar, eu não escuto. Como é que fala? Não, eu também não consigo ouvir muito bem. Assim, É que Deus é nosso. Acho que tem que ligar. assim, gente, ó. Isso. Som. Agora deu. Assim, gente, assim, ó. Numa realidade, tá? Se nós pegar os homens da Bíblia, só mudou o tempo. Tem situações que acontecem no nosso meio também, eu vou dizer por quê, tá? Os 12 espias, numa realidade, eles não estavam. Pastor, aqui. Eles já estavam aqui. Obrigada. Então já era dele, vocês concordam? E indo mais a fundo um pouco nessa história, tá? Os 2 falaram bem e acreditaram. 10 não. A carruagem, tá? Tornou-se uma facção imensa, gente. E essa facção existe hoje, até hoje no mundo. Quando uma pessoa ela não quer, ela não se dispõe para ela mesma fazer o melhor, ela nem Deus ela vai querer. E aí ela torna-se uma facção. Por mais boa, ou que ela entenda que ela é uma boa pessoa, mas ela começa a minar para um e para outro. E isso é facção. Pela palavra de Deus é facção. Tá? Entendo isso. Então não é muitas vezes de eu crer ou não crer. Porque se fosse para crer, eles estavam dentro da terra prometida. Estavam lá. Então, o que custava eles ficarem no? E daí eles retornam e eles tornaram daquele ambiente um inferno. Eles fizeram uma facção contra aquela liderança. E nos dias de hoje não é chance. Daí não cuide disso.
Se tem um pouco mais a fundo nas histórias da Bíblia, tá? Tudo isso está na palavra das facções, né? Só que a gente às vezes não fala sobre isso, não usa pouco para isso. Uma coisa que esse é bom usar, tá? O isso, porque, mas eu sou uma pessoa boa, será? Porque quando eu começo a eliminar o meu colega, né, os meus irmãos, no mundo secular existe, todos os dias eu lido com facções dentro do meu trabalho. Quando eu não defendo a minha bandeira, eu torno-se um faccioso. Porque eu vou começar a falar mal de muitas das vezes aonde eu recebo. Então isso é uma coisa muito séria, né? E aí você leva muitas coisas assim. A ponto de Deus olhar para Caleb e dizer assim, em ti, mais ou menos assim, há um espírito bom. Era o espírito de Deus na vida dele. Então o bispo fica com o microfone lá. Quando quiser falar, já está o microfone. Amém. Obrigada pela participação, mas a resposta dele já ia virar uma pregação, tá ok aqui? Tá? Estão me ouvindo? Parece que eu não estou me ouvindo. O bispo não perde a oportunidade, a unção da multiplicação. Ele e eu, né? Dá o microfone e já era. Mas valeu a resposta do bispo, né, coerente. Então aqui a resposta para nós é: porque 10 do total dos 12 espias falaram de maneira negativa sobre a terra de Canaã, e depois Deus sentencia esse negativismo sobre eles de uma forma fatal. Vamos lá, a outra pergunta. Com base na passagem bíblica, qual parte da versão negativa contada pelos espias corresponde a fatos? E que parte não correspondia? Vamos lá, olha só. Com base no que vocês leram lá, qual parte da versão negativa contada pelos espias correspondia a fatos e que parte não correspondia? Será que tudo que eles falaram era real mesmo? Da parte negativa. Lembrem aí, qual eram os fatos? Gigantes, muitos povos fortes, povo numeroso, cidades fortificadas. É exagero, né? Não, aí agora chegou num lugar onde não é fato. A visão negativa deles não era fato. Somos comparados como gafanhotos. Então tudo isso era fato, era real, era verdade. Cidades fortificadas, os gigantes e tudo isso negativo. Estamos falando só da parte negativa. Era fato. Qual era a parte que não era fato? A visão deles. Não podemos atacar aquele. Nós somos como gafanhotos. E eles os viam, mas eles nem sabiam como é que eles eram vistos. Porque eles dizem, né? Eles se viam. Eles se viam. Então, a parte que não era fato era a visão deles. Vocês entendem? Como nós temos uma visão. Ai, o nome da palavra. Sabotadora. Que nos sabota. Agora no decorrer vocês vão me ajudar, tá? Mas eu acredito que a ira de Deus em trazer uma sentença
que nós já vamos ver qual é a sentença, fatal para esse povo, foi sobre o que nem Deus podia mudar mais neles. Deus sabia que ele não conseguiria mudar a visão deles. E por que vocês, se vocês acreditam como eu, tá? Porque isso não está escrito, foi por isso. Até ali tem outras descrições, né? Mas como eu disse, eram fatos, era verdade. Será que Deus ia sentenciar esse povo, mesmo que falando negativamente, só por eles falarem negativamente? Da boca, tipo, falar palavras. Palavras a gente fala, daqui a pouco a gente percebeu que errou, se retrata e muda nosso vocabulário. Como a gente muda nosso vocabulário? Oi? Claro, se tu tem uma mente renovada, tu muda muitas situações na tua vida. Mas, quando tu não tem a mente, que tu busca renovar ela todo dia, ela é bloqueada, ela é rebelde, escrava, nem Deus muda, e esse tipo de pessoa não tem mais. Aí vocês estão dizendo, você está falando uma coisa negativa. Aí eu estou falando, vamos chegar agora nesse lugar onde Deus sentenciou. Amém? Aí nós vamos dizer que Deus é negativo também. Aí Deus sentenciou. É condizente, porque se fosse só eles trazer a verdade, Deus era Deus, ele podia vir dizer para Moisés, não, mas tu disse pro povo que tudo que eles viram lá, que tem de verdade lá, igual eu vou vencer com eles, eu vou estar com eles e eles vão vencer. Ele já deu muitas guerras na mão de muitos homens, onde ele dizia, não, mas eu vou te dar a vitória. Então não era só por eles contar a verdade do negativo que veio a consequência, o castigo. Eu acho que eles terem que falar, tipo assim, ó, falar a verdade daquilo que é uma dificuldade, então não é esse. O problema é não crer no Senhor, ele vai cumprir a promessa que ele fez, então acho que o problema seria mais esse, né? Tá, mas aí nós já vamos chegar nesse lugar dos que creram. Mas aí se tu pegar a estudo de que Caleb teve... Mas nós já vamos chegar lá. Tá bom, 2 passos atrás. Eu quero que vocês se atenham, vocês querem fugir. Quem ensinou vocês a fugir da ira do Senhor? Vocês querem, né, me levar lá? Não, aqui. Vamos se comparar agora aos desses aqui. Então, a mente negativa, Deus havia prometido, sim. Deus abriu o mar, sim. Deus botou a nuvem, Deus botou o fogo, Deus deu codorniz, sim. Então, por que continuam olhando? Porque ele fez tudo isso e eles continuaram na mente, estava incutido aqui dentro. Por isso foi o castigo. Continuaram escravos. Deus mostrar para eles a quantidade de mortes que eles tinham. Nada abriu. Nada. Deus fez tudo aquilo diante dos olhos deles. Nada. Deus sentenciou. Gente, isso trazendo para nós, segundo palavras de alguns de vocês aqui, há uma entrega nesse ministério. Há uma entrega nesse ministério. A luz da palavra, a palavra vem sendo desvendada. Há muitas vezes confrontos, há coisas que são ditas às claras, as cartas estão postas na mesa, à luz de todos, pela palavra. Porque é que tem gente que não abre a mente. Por quê?
Por que tem gente que continua com as mesmas atitudes? Como que se pudesse esconder? Engana-se a si mesmo até o momento da ira de Deus vir sobre a pessoa que se engana, dizendo: não, agora é o tempo da graça, Deus tem misericórdia e não vai fazer dessa forma. Que é um outro jargão que antes alguém falou aqui algo, que são esses jargões que não são bíblicos, não tem base bíblica. Pega um versículo isolado para lançar um jargão. Não, Deus é amor. Deus é bom o tempo todo. Ai, Deus me ama. Eu sou a queridinha, a florzinha, a bebezinha. É sobre isso, gente. Nós não temos como nos esconder, nem da face das pessoas hoje em dia. Que dirá da face do nosso Deus, que conhece o mais profundo das nossas intenções, do nosso coração. Quando eu vou falar algo com alguém, eu posso falar e a pessoa pode acreditar que eu estou falando aquilo com tal intenção que eu quero que ela acredite. Mas Deus sabe que a minha verdadeira intenção não é aquilo que eu quero que a pessoa acredite, a minha intenção é outra. Deus sabe e Deus vai sentenciar. A própria palavra diz que Deus conhece a intenção do coração. A intenção do nosso coração. Quando a gente diz, mas eu sou sincera, até nisso tem uma intenção errada. Até quando eu digo isso, tem uma intenção errada. Mas eu sou humilde, tem intenção errada quando alguém fala assim. Tem. Sinceridade, humildade, ela está na essência. Não deve ser dito. Há intenção quando alguém fala sobre isso. Tá com sono, Pedro? Vamos lá. Porque você acha que eles florearam na versão deles? Florearam é ficar insistindo. Amém? Por que eles ficaram insistindo? Não, é isso, é isso, é isso, é isso. Por que vocês acham? Arrumar os parceiros, o que mais? Nomear um líder. Nomear um líder para levar ele. Daí depois queriam persuadir o povo a nomear um líder para voltar para o Egito. Que mais? Por que eles ficaram insistindo na versão deles? Estava com medo que a maioria fosse aceitar e Naquele momento eles colocaram as condições humanas, eu acho, na frente até mesmo de Deus. Deus podia fazer isso. Eu vou falar de mim para nós apurar um pouquinho. Eu acredito que eles fizeram isso por tudo isso que vocês falaram também, mas também porque eles queriam que a versão deles ganhasse a razão. Sabe aquela pessoa que acredita na versão dela a ponto de discutir, e não abrir a mente para ouvir. Oi? Qual foi a ministração? Saber? Eles não sabiam ouvir. Não sabiam ouvir. Pecado. Aí,
eles não abriram a mente para ouvir e eles ficaram teimando na versão deles, sabe? Pessoas como nós que diz assim, eu sei tal coisa. Eu sei. Tipo, eu sei, tudo bem, você sabe, não tem problema nenhum. Mas dá para abrir um pouquinho para ouvir, daqui a pouco tem mais alguma coisa além do que você sabe? Eu sei isso, eu sei aquilo, né? E ponto, não abre a mente para mais nada. Está firmado na sua razão, não abre. Eu quero teimar, porque eu quero provar para o irmão Maico. Até daqui a pouco eu já estou vendo que até ele tem razão, mas eu não posso dar razão para ele. Vai ficar feio se eu, como bispa, pastora, mostrar para o irmão Maico que eu estou errada. Bah, como é que fica isso? Como é que fica a minha cara? Como assim que é perfeita, bispo? Pois então. Tem a ver com religiosidade também. Pode, como não pode. Eu acho que está mais dentro de comportamento, cultura e chega até um nível de caráter. Chega lá também. Porque se a pessoa vai, que é o caso aqui. Então, por que eles olharam? E dentro do que o irmão João falou, o medo de ir lá também. Então, são pessoas que também estão firmadas no orgulho. Eu tenho que mostrar que eu sei. Eu tenho que mostrar que eu estou certa. Estou dizendo quando a pessoa quer mostrar. Não estou dizendo que quando a pessoa realmente está, tá, gente? Que tem isso também, tá? Mas a pessoa que está no natural, quando ela mesmo estando certa, ela para ouvir a versão do outro. Porque não tem problema ela ouvir a versão do outro. Tu só não dialoga com o inimigo, tá? Ele, você não para ouvir a versão dele, tá? Mas como irmãos, nós devemos mesmo que tá ali, ó, não, a pessoa tá, deixa eu ouvir. E aqui nesse fato entra também de ter os 10, então, e ter os 2 que estavam falando diferente, né? Então a ideia deles era de persuadir os outros para que não acreditassem nos 2 que traziam uma informação diferente da deles. Isso. Eles tinham que mostrar que eles estavam certos. Eles estavam na razão. A cabeça deles seria a maioria e os outros não nenhuma. Também. Mas eles queriam que todo mundo acreditasse na versão deles. E ganhar a batalha ali na conversa e botar os outros que estavam certos de canto. Não é assim entre nós hoje, um pouco do que o bispo falou ali? Não entra dentro do que ele falou, facção? Minar, né? Oi? Minar. Uhum. Oi? Está na Bíblia, Sim. Vamos lá. Porque Moisés... Agora, vamos lá. Vocês queriam tanto chegar ali, né? Pelo amor. Porque Moisés, Arão, Calebe e Josué não conseguiram conter a disseminação de ideias negativas. Porque daí vocês leram lá que eles conseguiram minar eles não conseguiram calar Moisés, Arão, Calebe e Josué. Né? Isso? Mas conseguiram quem? E não é aí que está o problema? Até porque eles eram 10, né? Falando que não tinha como. Sim, mas e aí o povo? Quantos milhões de pessoas era o povo? Quem era Arão, humanamente falando, na visão deles, tá? Não em Deus. Na visão deles, quem seria Moisés, Arão, Josué e Calebe? Não, na visão negativa deles, humana. É os caras que nós queremos usar pro povo ali. Tipo assim, eu consegui o povo, milhões de pessoas,
Moisés, Arão, Caleb, ó, fecha a boca e deu e nós vencemos. E aí entra, quem é que falou antes? Ah, o irmão Alex, de levantar um líder, que Moisés agora já não... Ih, Moisés, ó. Moisés, cara, tu perdeu. Tu fica quieto. Tu é um bobinho. Você não tem mais poder nenhum. Ah, mas eles não viam assim, né? Tu agora é um bobinho. Hã? Então. Para lutar contra o Egito, eles tinham coragem. Então. Para abrir o mar de novo, né? Não é o megacanhão. Então, né? Olha aí. Então. Por isso que eu vivo repetindo que não tem ninguém bobinho. Uma pessoa me fez uma pergunta ontem, hoje não me lembro. Ah, é um assunto, acho que foi ontem. Tá, bispo, mas tal situação, mas a pessoa está se dando conta que ela está fazendo isso de errado. Eu disse, até um certo ponto, quando não há conhecimento da palavra revelada, que é a luz, que ilumina os lugarzinhos mais escurinhos que tem na nossa mente, até aí a gente sabe, assim como nós não sabíamos um monte de coisa. Mas depois que a palavra veio e trouxe a luz, não tirem ninguém para bobinho. Ah, mas eu não sabia. Mas a Bíblia dali, a gente falou o culto, a célula, o treinamento, Ah, mas eu entendi de outro jeito. Como é que faz? Quem são? Os 2 ou os 10? Quando a pessoa faz isso, quem ela é? Josué e Caleb ou os 10? Ah. O que a gente faz daí? O que Moisés, Arão, Caleb e Josué fizeram? O que você faz quando você já explicou, já falou, já trouxe a luz diante de todos? E a pessoa continua, ah, mas eu não tinha entendido. Ah, mas eu tinha entendido assim. Como é que é? Para ir lutar contra o gigante não dava. Desculpa disso, desculpa daquilo, e sou gafanhoto, e tá. Mas para levantar um exército, persuadir um exército, disseminar uma outra visão, orra que estavam bem macho, orra que eram bem inteligentes, orra que conseguiram dizer o quanto era melhor voltar para o Egito. Me diz aonde está bobinho nisso. Ai, assim eu não tinha entendido, mas agora sim. Eu entendo que é assim, é que eu interpreto assim. Mas isso aí... Oi? Mas isso aí é tipo até uma estratégia da própria pessoa, né? Tentar afinar. Sim. Através da dó, dele, né? Exatamente isso, irmão Alexandre. Não é bobice. Não é porque interpretou. Não é porque não entendeu. É estratégia intencional. Até através de sentir dozinha, pena da pessoa, né? Às vezes. De quem, no caso? Não, alguém que, tipo assim, não, mas eu não entendi. Tipo assim, dá um sentimento de pena. Né? Ah, sim. Sim, não. Já deu. Gente, vocês estão entendendo? Isso aqui é para nós aqui, ó.
Tá? Amém? Dúvida? Então aqui, a pergunta é por que Moisés, Arão, Caleb e Josué não conseguiram conter a disseminação negativa? Por quê? Eu fiz com a Miriam recém. Claro que, né, vocês entenderam. A intenção era outra. Isso, é isso aí. Oi? Persuasão. Pessoa que tem persuasão não é bobinha. Ela faz tudo intencional. Digo no lado negativo, tá? Porque a persuasão é um talento de Deus. Mas muitos usam na sua má índole, no seu mau caratismo, e usam... Sim, mas lembrando agora do trabalho do Adilar, um assunto lá, dentro o psicopata, a persuasão dele é lá em cima. E psicopata, Jezebel, Jeroboão, tudo dentro dessa linha. Ele tem uma persuasão que daí entra na linha da manipulação, convence as pessoas de qualquer coisa. E não foi o que os 10 fizeram com o povo? Como que eles conseguiram? O povo também viu tudo que viu. E viu tudo, e foi também. Por isso. Nesse caso, no nosso dia hoje, tá? Se acontece exatamente isso. Que a pessoa vem, então, você fala uma vez, você fala de novo, daí vem aquela historinha, mas eu não entendi assim. Aí você fala de novo, dá a luz de novo, fala de novo. A gente pode, num determinado momento, chegar e dizer, bom, para te falar bem a verdade, a gente já falou disso, tu me disse que não entendeu, a gente conversou de novo, tu me disse que não entendeu, agora eu não tenho mais o que operar, porque o entendimento tu tem. A gente pode fazer isso. Pode e deve pela palavra. Nessa própria palavra, o que Josué e Caleb fizeram? Ficaram discutindo? Não é, não é. Não, o que eles fizeram? Calem-se, que agora quem fala sou eu. Eu e a minha casa. Vamos servir o Senhor, vocês escolhem o que quiserem fazer. Escolha, entendi, eu estava olhando. Obrigada. Vocês façam o que quiserem da vida de vocês. Eu e a minha casa. Novo Testamento. O que diz? Paulo falando à igreja. Dentro disso que a pastora Tati falou, ele dá um conselho. Uma pessoa que erra nesse ponto de enganar, persuadir, enganar pessoas, rebeldia contra a liderança, chama-se em particular. Não adiantou? Pega 1, 2, 3 testemunhas. Não adiantou? Expõe para a igreja. E aí, larga de mão. Largar de mão não quer dizer desistir da alma da pessoa, mas é uma estratégia onde depois Paulo diz numa das cartas que até entrega a pessoa para Satanás, para que a alma seja livrada do inferno. Olha, gente, eu oro a Deus que nunca, eu não quero chegar nesse ponto de verdade. Eu oro a Deus. Eu digo, Senhor, eu não quero chegar nesse lugar, nesse momento. Mas o que eu quero dizer? Que há na Bíblia, desde o Velho até Apocalipse, instrução, solução para tudo. Amém? Então aqui, eles persuadiram, fizeram daquela forma. Vamos lá. O que teria acontecido se mais espias tivessem falado da forma positiva sobre a terra prometida? Ali a gente pode usar o exemplo assim, é que era a minoria. Lembra que vocês falaram? Eram 10. Não ia mudar. Eu já estou respondendo aqui. O que vocês acham? Mudaria? Alguns estudos, tá? Comentam que o povo saiu do Egito
Egito era em torno de 2 milhões de pessoas. Era gente. Era muita gente, não era que era a minoria que foi lá, né? Porque era muita gente. Se eles, talvez eles fizessem a estratégia de todo aquele povo que saiu do Egito, saía por cima. Me ajudem aí, era 2 ou era 6 milhões que saíram do Egito? Era gente. Não sei por que eu tenho 6 milhões na mente. Hoje, olha só, o psicopata organizacional, ele mutila a promessa. Mutila a promessa, meu Deus. Aí vocês entendem a ira de Deus, né? A palavra diz ali que Moisés e Arão estavam diante da Assembleia do povo israelita. Então, ou seja, era meio que querendo uma votação ali, pelo que eles iam fazer. A Assembleia não deixa de ser uma reunião para se tratar de algo que vai ser feito. Então, ali, querendo ou não, por eles serem mais, e pela rebeldia do povo também, prevaleceu aquilo que os 10 falaram. Não, se os caras, 10 aqui tá falando que não, tanto é que depois fala, né, que Moisés e Arão se prostraram diante da Assembleia, para que, né, fosse escolhido ali. Tu acha que se tivesse mais gente falando positivamente? Não, pensamento não da maioria, mas não posso afirmar também com toda clareza que todo o povo diria sim ou não, né? Mas já diversificaria mais algumas opiniões. Eu penso que, na verdade, os 10 espias eles só trouxeram para fora aquilo que estava no coração do povo. Então, talvez, assim, ó, se fosse 12 espias bons, talvez não desse lugar para dar vazão ao sentimento que já estava no povo. Isso. Mas aqueles 10 ali foram, tipo assim, lideraram e os outros foram retratos. Porque, querendo ou não, Caleb manda eles se calarem, né? Para que eles não continuassem passando essa mensagem para o povo. Mas então, ou seja, no coração de Caleb, ele tinha uma esperança. Pô, se os caras ficar quietos, a gente tem uma chance de levar esse pessoal para voltar. Sim, é uma opinião do Liel e a gente não pode descartar, porque, enfim, pode. Mas dentro do que o Pedro falou, isso tem muito nexo no sentido, trazendo para hoje. Falando agora de nós pastores, a gente sabe disso. Tem pessoas que fazem, vêm, ou fazem às vezes até orações, ou até um jejum, porque o líder pediu. Ou obedece a alguma regra do ministério com rebeldia no coração, porque eu não quero fazer isso, mas como eu estou ali, eu sou obrigada a fazer. Pediram de novo, falaram de novo, que saco isso, que saco aquilo, e nananã, por trás, essa situação acontece. E aí os 12 espias só tiveram a coragem de falar o que estava no coração, e eles sabiam disso. Esses 10 já faziam parte da maioria. Eles só persuadiram alguns poucos. Já estava no coração. Eram chefes de cada região. Né? Isso, assim como é o líder ao povo, então já era a maioria. E era a rebelião que diz aqui, que estavam sempre murmurando contra Moisés. Sempre murmurando contra Moisés. Porque Moisés falava o que Deus mandava falar. Mas quem levava as chibatadas? Moisés. De novo Moisés. Ai, o pastor. Ai, o pastor Adilar. Ai, a pastora Janete, não sei o quê. Ai, mas de novo isso, mas de novo aquilo. Mas tá errado nisso. Mas falou errado aquilo. Mas não concordo com isso, não concordo com aquilo. E é isso, gente. É sobre isso. Por isso que eu falei antes, o que muda daquele povo para nós hoje? É sobre isso. Então aqui, o que você acha que poderia ter transformado o curso dos acontecimentos? O que você acha? Que poderia, algo que levasse a não acontecer essa rebelião? Só os 12 espíritos. Uma perfeição. Então, é meio lógica essa resposta, né? Eu acho que ia estourar mais na frente.
Não, mas também. É. Olha só, antes de terminar essa parte, eu só quero colocar algo que eu grifei aqui na passagem bíblica, que é o que o Liel levantou antes, e realmente é bem interessante trazer essa questão no seguinte patamar de que Deus falou para Moisés mandar os espias, amém? Deus só falou isso. O que Moisés fez? Vocês vão lá. Olha só. Olha só o que Moisés diz. Subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Ele poderia ter resumido em sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Ele tentou ajudar eles. Muitas vezes nós líderes queremos ajudar e prejudicamos. Porque não foi o que Deus falou. Ai, pastora, eu vim aqui e quero um conselho teu, porque eu já falei com Deus. Então, não tive resposta. Por que eu tenho que dar? Se Deus não respondeu, por que eu tenho que responder? Maior que Deus? E Deus falou tal coisa, mas não entendi muito bem. Entendeu? Sim. Não era o que eu ouvi, na verdade. Aí a pessoa só não gostou do que Deus falou. E quer que o líder dê uma arrumadinha para favorecer, para aliviar. E ali por diante vai. E para levar muito bem colocado. Eu fiz do jeito que tu falou e não deu certo, deu errado. E agora estou nessa situação por tua culpa. Porque eu não quero administrar a minha responsabilidade. Então, eu só quis trazer esse ponto porque o povo, ele consegue deixar o líder louco às vezes. Traz peso. E o líder está sempre querendo dar uma ajeitadinha. E Deus olhando. Não mandei tu fazer isso. Não mandei tu falar isso. Então não vamos culpar Moisés, tá? Porque a intenção de Moisés aqui foi tipo, vai que eles vão até a porta, dão uma olhada e voltam embora. Né? Já pensou assim, né? E ele já conhecia também, né? E aí? Já, de repente, o povo também, né? Porque pela questão dos frutos que ele pediu para trazer, né? Por exemplo, nos frutos, sim. Sim. Ser carregado em 12, então, mas aí é que tá. Isso. Mas aí é que tá. É que Moisés, ele pediu para ver um lado e outro lado. Então isso Deus não mandou ele falar, ele te manda lá e manda olhar. E volta, e ele deu... E a gente às vezes faz, tu tem que ponderar isso, e aquilo, e Deus está dizendo, não, quero que tu largue ele lá na cisterna mesmo. Quero que tu jogue ele na cisterna mesmo, porque o propósito que eu tenho para ele é de ser um governador, e se tu não largar ele na cisterna, não vai ser. Mas peraí que eu vou amarrar a cordinha, botar uma almofadinha na bundinha, um capacete na cabeça, para te não se machucar, tá? Vai indo, vai. Só quis pontuar isso. Vamos lá. Para
Isaías. Quais infortúnios enfrentados pelos seres humanos são descritos nesta passagem de Isaías? Quais infortúnios, obstáculos, problemas foram enfrentados pelos seres humanos que são descritos na passagem que vocês leram de Isaías? Eu vou para a segunda pergunta para a gente agilizar, porque dá quase na mesma, tá? Vamos lá. O pessoal do Meet hoje está muito quieto, gente. Vocês têm que interromper. Agora, antes ninguém falava, agora bastante gente fala, glória a Deus, tá? Tem que um interromper, chamar, tá? Para responder, para falar. Chame aí. Quais pontos positivos são citados e que contribuem para contrabalançar as experiências negativas? Então, nessa passagem tem o quê? Pontos positivos e pontos negativos. Quais foram os pontos positivos citados? Que contribuem para contrabalançar as experiências negativas. Vamos lá. O que fala lá nessa passagem de Isaías? Ele fala sobre a humanidade. Amém? Leram lá? E ele compara a humanidade com o quê? Relva. O que é a relva? Eu arranquei um monte, joguei fora hoje lá na minha horta. É isso? Não necessariamente, tá? Relva é um monte de, até flores, tá? Principalmente flores, tá? Mas também o matinho. Hã? Isso. Relva. Tudo que nasce meio que assim no campo, tem flores, tem grama. Mas relva é aquela vegetação mais sensível. Não é aquela árvore, amém? Entenderam o que é relva? Deus compara a humanidade com a relva. Isso é bom ou é ruim? Não sei. Deus te comparar com a relva é bom ou é ruim? O que continua dizendo ali? A relva murcha e cai em poucos dias, tá? Então, pergunto de novo, é bom ou é ruim, Camila? É ruim? Quem acha mais que é ruim? Se murcha e seca e cai, é ruim. Se comparado à grandiosidade de Deus, nós não somos nada. Não, sim, mas ele está comparando nós a isso. Tá? Então, não a ele agora. Ele compara a nós, mas eu não sou. A fortuna ou fortão, mas se é eu, já digo umas verdades, mas se é eu vou lá e vou mostrar. Se é comigo, quero ver. Como é que é? Deus nos compara com a que murcha e o povo não passa de relva. Murcha e as flores caem. E o que mais? As nações são como uma gota que sobra num balde. São como o pó que resta na balança. Como as ilhas, ou como um grão de... Vocês não compreendem. Ai, meu Deus. Com o que ele me comparou agora?
São pequenos como? O que os espias lá se viram? Deus não puniu eles por isso? E agora ele está dizendo que somos como gafanhotos. Ele aniquila os príncipes. Os caras que têm autoridade, status, os comandantes, capitães, sargentos, generais, ele aniquila, reduz a nada os juízes. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Leva como palha. Os moços tropeçam e caem. Então vamos lá. Quais pontos positivos são citados e que contribuem para contrabalançar os negativos? Eu falei do que aqui? O que eu falei aqui? Os negativos. Quantos pontos positivos tem nessa passagem? E aqui a pergunta é: quais pontos positivos são citados e que contribuem para contrabalançar os negativos? Quantos pontos positivos tem nesta passagem? Deus dá força ao cansado, os altivos, eles dão forças, subirão como asas ou águias, não se cansam, não se fatigarão. No versículo 30 e 31. Vamos ver quantas coisas positivas ele fala diante de todas as que eu falei, e ainda acho que deixei umas de fora. Diz assim no 30, não, no 29 vamos falar, mas fala da mesma coisa, tá? Prestem atenção. Até ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Viu? Só no final de um capítulo de 31 versículos, ele fala algo que nos elogia na nossa visão, tá? Algo que ele nos coloca num lugar de honra, num lugar especial, e nem tanto. Ainda está falando sobre ele e não sobre nós. Quando ele fala sobre nós, ele nos compara a tudo que eu falei. Quando ele vai dar um elogio para nós, ele fala sobre ele. Ele diz: ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, o que é essa passagem toda aos nossos olhos, contraditória, quer dizer no final das contas? Qual a fonte desses pontos positivos? Eu acabei de falar, gente. Estão com sono? Deus é grande a força. Qual a fonte dos pontos positivos? É sobre ele. A fonte é ele. Então, não interessa com o que Deus nos compara. Ele tem esse direito porque para ele é assim mesmo. Mas ele diz o quê? Que quando nós estamos nele, nós podemos ser um gafanhoto. Mesmo sendo um gafanhoto, ele nos faz vencer exércitos gigantes. Mesmo aqueles espias dizendo e entendendo e com medo, dizendo para eles, nós parecemos como gafanhotos, mas o meu Deus me fez uma promessa, e mesmo eu sendo um gafanhoto, Ele vai me fazer voar, Ele vai me dar força, Ele vai fazer eu vencer essa batalha. Não interessa como eu me sinto, não interessa como eu me vejo, eu preciso olhar para aquele que tudo pode e tudo faz. Eu posso me sentir um nada, eu posso parecer um grão de areia, eu posso ser uma relva, não importa, não é sobre mim. Importa aquele que fez a promessa, importa aquele que me chamou, importa aquele que disse que Ele vai me dar asas como águia, vai me fazer voar, vai me fortalecer, vai me dar força quando eu estiver cansado. Aqui derruba a tese de que quando eu uso a desculpa de que eu estou cansada para fazer alguma coisa no reino. Sabe, gente, muitas vezes eu tive muita dor de cabeça, dor de estômago, dor no corpo, em dias de ministrar célula, culto. E eu nunca falei nada na hora de ministrar. No sentido de não falar, não no sentido de, não vou contar que eu não estou com dor, não é isso. Porque quando eu chegava para ministrar, o meu foco estava tanto na palavra que eu esquecia que eu estava com dor. O meu foco me tirava daquela visão, daquele sentimento. E quando eu terminava a ministração, eu lembrava que antes eu estava com dor de cabeça e tinha passado. Eu lembrava que antes eu estava com dor de estômago e tinha passado. Não tinha nem pedido oração. Onde está o teu foco? Está em você? Está em como eu me sinto? Como fizeram tal coisa para mim? Como fui injustiçada? Como isso? Como aquilo? Como não me entende? Como eu tenho que trabalhar? Como eu sou doente? Como eu não tenho condições? Como? E porque eles são concedidos aos seres humanos os pontos positivos. Qual a fonte desses pontos positivos? Deus. E porque eles são concedidos aos seres humanos? Por que Deus deu esses pontos positivos que eu citei aqui aos seres humanos? Antes ele nos comparou com relva, tá. Agora ele diz que ele dá tudo o que eu acabei de dizer.
Por que ele dá? A soberania, né? Pela soberania e a morte. O que mais? Glória a Deus. A honra dele, a glória dele, por quê? A provisão vem dele, a força vem dele. Tá, mas comparando que antes ele disse que nós somos uma relva, um grão de areia, nananã, e agora ele diz que ele faz isso para nós sendo isso. Por que que ele nos concede? O que que mudou? Agora, quando ele me dá asas para voar, ele me dá força, eu me transformo em outra coisa? Esperar nele. Eu deixo de ser uma relva e me torno um cedro do Líbano? Sim. Pô, sim, não. Vamos lá, gente, vamos lá. O poder dele que habita em nós Sim. depende de nós. Vai depender de nós. O que a irmã Ivanês falou tem sentido num outro contexto. Não está errada, tá? Mas nesse contexto, Tipo assim, nesse contexto, eu deixo de ser a relva porque ele me deu esses pontos positivos e me transformo em outra coisa? Não, eu continuo sendo a help, mas eu estou aprendendo, melhorando, esperando, né, aprimorando que ela fala. naquilo que ele tem. A relva nas mãos dele. Tá. Aonde está a glória de Deus na nossa vida? Porque eu sou um cedro do Líbano? Eu sou a help. Se eu sou um cedro do Líbano, onde fica a glória de Deus? se eu não preciso dele, eu faço por conta própria. Mas se eu sou uma relva e eu dependo dele, Aí, aí a glória dele Vamos depender dele. Ele dependência total dele. aí faz sentido tanto que eu falei contigo. Dentro desse contexto, Ivanês, por isso que eu disse, num outro contexto, a irmã Ivanês tem razão, tá? Ela linkou o negócio aqui. Por isso que a gente está sempre aprendendo. Senão a gente pega uma determinada passagem bíblica e se encaixa ali, pronto, sai da frente que eu sou isso aqui. A leoa sempre, né? Então, quando a gente entende que a glória é dele, eu não posso ser um cedro do Líbano nesse contexto. Senão a glória é minha. A glória é minha. Quando eu sou uma leoa, um cedro do Líbano, só para não deixar vazio o que a Ivanês falou, em que momento eu sou isso? Como é bom a gente estudar, né? E linkar as coisas. E abrir a nossa mente. Em que momento eu sou uma leoa, uma águia, um golfinho? Quando eu obedeço, quando está em obediência. Viu como é bom? Veja bem. Viu como é bom? Ferro, afia ferro. Bom, antes Vocês estão ensinando um para os outros. É sobre isso. Vamos lá, o que mais? de resistir ao diabo, eu preciso me sujeitar a Deus. Não tem a ver com isso? Sim, continua sendo. É aí onde eu quero chegar. Onde está a relatividade nisso? Para mim é tudo sobre a glória dele. Sim. Mas a última pergunta que fez ali, sim, eu não estou respondendo agora. Mas no momento de ser cego, leoa, né? É porque manifesta em mim a glória dele. Sendo assim, é para ele, sobre ele, dele, nada sobre mim. Sim. Mas se eu determino, tirando essa passagem que a gente leu aqui agora, tiro ela fora de contexto. E eu, em todo momento, eu sou a leoa, filha do leão da tribo de Judá, eu sou o cedro do Líbano, eu sou árvore linda, frutífera, eu sou isso, eu sou aquilo. Como a Ivanês disse, é para a glória de Deus, mas sobre mim. Quando eu passo isso para as pessoas e as pessoas olham para mim assim, aonde fica a glória dele?
se as pessoas me olham e me veem assim, na ignorância falando. Fora ou dentro, independente. Vamos usar outro exemplo. Um empresário poderoso, cheio da grana, que olha para nós e nós temos a nossa vida assim, né? Ele olha e diz assim, por que eu vou ser crente? Olha o dinheiro que eu tenho, olha o poder que eu tenho. Deus está muito mais comigo do que com essa gente. E agora, deu uma... Aí é soberba. Não, tá. Estou falando aqui da glória, a gente sabe disso. Estou falando aqui de manifestação da glória de Deus. A glória de Deus está se manifestando em ti. Sim, para quem conhece. Mas quando a pessoa está se achando por estar é a glória de Deus, daí não é para a glória de Deus. E por que a pessoa está se considerando então? Ele quer glória para ele. Por isso que eu digo, se eu me considero o tempo todo que eu sou isso, não há dependência de Deus, não há glória para Deus, há glória para mim. Independente de eu me achar ou não, eu posso pegar um contexto bíblico, tomar posse dele e viver só por ele. Quantas pessoas não vivem assim? Quantas pessoas não pegam um contexto bíblico e determinam sobre si aquilo e aí se transforma em soberba. Dentro da casa, não é nem lá daí. Aí dentro da casa, eu sou o pregador, eu sou o líder de célula, eu sou porque Deus é meu Deus que faz isso, que faz aquilo, então por ele ser assim, eu sou assim. Atribui tudo que ele é, no sentido de que o quanto eu tenho Deus. Então os outros que são um pouquinho mais, né, na visão humana, né, um pouquinho mais humildes, vamos dizer assim, simples, vamos dizer. Então essas pessoas não têm Deus. Aí entra aquilo que tu falou da pessoa pegar versículos isolados, né? Sim. Se tu lê todo Isaías 40, ele mais manifesta o que é Deus do que... Tá, mas a minha pergunta é exatamente sobre isso. Então, Eu acho que a relva manifesta a glória de Deus. Quando a sendo relva... Pode falar, irmão Marcos. Desculpa, pastora. Tá escutando bem? Oi? Tá escutando bem? Sim. Tem aqui na passagem que tem ali, né? Sobe com águas como ar. Mesmo nesse ponto positivo da Deus, a gente não está nos fazendo entender a atitude da águia, que a águia, quando ela chega na metade da vida, ela tem que tomar uma atitude, né? Ou ela passa por um processo de transformação, ela viver no mar, 40 anos, né? Então, que era isso que a gente queria, que passar por esse processo de transformação, para ter mais coisas boas que Deus tem para nós, é o que eu Sim, dentro do teu entendimento tem lógica, sim, tá, irmão Marcos? Mas vamos para a resposta aqui, dentro do que, nessa questão, quando Deus fala sobre nós, que somos isso, relva, grão de areia, e todas essas questões negativas vindas de quem? De Deus. A pergunta que fala que é algo negativo. Então nós poderíamos dizer, então Deus também tem uma visão negativa sobre nós? Não é isso. Mas o que ele está querendo dizer aqui na pergunta? Por que eles são concedidos aos seres humanos? Porque agora vem o que o Liel falou antes, diante de Deus. Realmente, nós somos isso aqui. E aí é onde está o ponto
de que nós não queremos, nunca, quem é que aqui em aquela oração que eu digo que a gente não deve fazer, é a gente dizer, ai Senhor, eu não sou nada diante de Ti. Isso também está errado, porque relva não é nada. Aí tu tá até ofendendo a Deus. Quando a gente se bota no vitimismo numa oração, ai eu não sou nada, ainda faz uma oração em público às vezes, porque eu não sou nada diante de Ti. Isso não é verdade. Nenhum lugar na Bíblia fala isso, que nós somos nada. Então a gente tem que chegar num lugar de equilíbrio. Mas muitas vezes o povo de Israel se colocava num lugar, como foi falado antes, até o irmão Pedro disse, o vitimismo, queria o quê? Tudo na mãozinha. Viu a coluna, viu a nuvem, viu os milagres, os poderes, mas queria tudo na mão. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Porque eu sou do povo escolhido. Essa gente aí, ó, é tudo escória da humanidade. Então, Deus tem que me dar do melhor. Aí vem lá o versículo que Deus prometeu que nós comeremos. E está escrito que eu vou comer o melhor dessa terra. Aí, Liel, é onde a gente chega na nossa arrogância. Quando a gente faz isso dessa forma. Porque a gente não para olhar na nossa pequenez diante de Deus e aonde está a glória. Quando eu digo que, como gafanhoto, eu venci um gigante. Mas quando eu digo, como um leão, eu venci o gigante. Estão entendendo agora? Está dando para entender? Se eu digo que como um gafanhoto eu venci o gigante, eu estou dando a glória para quem? E se eu disser que eu sou uma leoa e por isso eu venci o gigante? Deu para entender agora? Clareou? Amém? Então não é para nós, agora eu não posso mais dizer que eu sou uma leoa. Deu para entender que não é isso que eu disse? Deu para entender? Tá? Sou porque o meu pai é o leão da tribo de Judá. Mas existem em que momento eu vou dizer que eu sou uma leoa? Na hora de assumir a responsabilidade. Opa! Começa por aí. Aonde mais? Em que momento mais eu vou dizer que eu sou uma leoa? Na luta contra o inferno, gente. Na luta contra o inferno, sim. Lá o inimigo tem que me ver como uma leoa, é contra o inimigo, mas nunca com as pessoas e em Deus. Nunca com as pessoas e em Deus eu não sou uma leoa, mas contra o inferno eu sou. Com as pessoas e com Deus eu preciso entender que eu sou relva. Se Deus não manifestar, não der força para mim, nada eu posso fazer, mas eu quero fazer. Eu quero ter razão. Eu quero poder ter. Sabe os 10 espias? Quando eles se viram como gafanhoto, eles ficaram com muita raiva. Deus nos mandou aqui para morrer. Eles ficaram com muita raiva de Deus. Deus nos mandou aqui para morrer. Eles não estavam glorificando a Deus. Eles estavam envergonhando a Deus. Porque, olha só, nós somos que nem gafanhoto. Como gafanhoto que sou, que me vi, não é sobre mim, mas é sobre a grandiosidade do meu Deus. Amém? Deu agora para equilibrar que não tem problema você e eu nos vermos como gafanhoto, porque daqui a pouco a gente acha que isso é pecado. Então aonde está a ira de Deus sobre o povo? E sentenciou o povo. Como falei lá no início, era verdade o que eles estavam falando. Mente. Envergonharam a Deus. Diminuíram a Deus. Ofenderam a Deus.
Não era mentira o que eles estavam falando. Mas eles diminuíram o poder de Deus. Aí entra incredulidade e um monte de coisa. Então hoje, o que essa lição deixa para nós? Nem saímos do primeiro caso. O que essa lição deixa para nós hoje, gente? Falem aí para nós encerrar. Sem ele, Isso é uma pergunta que está aqui. Qual é a lição que essa lição deixou para você? Oi? Ser dependente dele. Primeira coisa, gente, o que a gente precisa ter em nós? Uma coisa que a gente precisa fazer, e vou usar até o Pablo Marçal aqui, que é a luta dele, bíblica, tá? Não estou falando que é dele, é uma luta bíblica que ele comprou nos vídeos que eu vi. Não sei da vida dele, não entro muito a fundo, mas até onde eu vi discernir, é a mudança de mentalidade. E como é que a mudança de mentalidade se encaixa nessas duas situações controversas que nós estudamos hoje? Que cada um de nós aqui levantou uma questão e levantou outra, e parecia que as questões não se fechavam. Por que isso? Porque a gente comprou a primeira ideia que nos venderam, como ou a leoa e o cedro do Líbano, ou como nada. A gente comprou e agora a gente seguiu nisso. E por que a gente comprou e seguiu nisso? Por todas as outras aulas que a gente já, caráter, não saber ouvir, ou como diz, saber ouvir, tantas coisas. E por que isso? Porque a gente não quer exercitar o músculo que é a nossa memória. A gente tem preguiça e o orgulho vem junto, porque eu quero ter razão. Me disseram lá quando eu me converti que agora eu ia ser uma leoa. Como é que agora tu vem me dizer que está escrito na palavra de Deus, que não sei como não li até agora, que eu sou comparado a uma relva? Hoje está viva, amanhã está mortinha. Que eu sou, que Deus sentenciou um povo lá, porque disseram que eles se viam como gafanhotos, e agora Deus me diz que eu sou... Não, a Bíblia, tá me dando um nó aqui, a Bíblia está se contradizendo. Tem coisa errada aí. Sabia que tem gente que fica louca lendo a Bíblia por causa dessas situações? E diz que a Bíblia se contradiz? Por quê? Porque realmente não quer exercitar, não quer ter intimidade, não pede a revelação, e a gente comprou, e aí é onde tem as guerras entre igrejas. Não, lá na Bíblia está escrito tal coisa, e o outro leu outra coisa. Não, mas daí também diz... Não, é que tu não entendeu o que tu leu. É que tu não discerniu, tu não interpretou, tá? A pessoa comprou aquilo e ela vai morrer por aquilo. Como os 10 espias morreram pela ideia que eles botaram na cabeça deles, eles foram até o final com aquela ideia onde Deus sentenciou eles à morte, porque eles disseram que como gafanhotos Deus mandou eles para morte. E entra o que vocês disseram antes, esqueceram que Deus havia prometido. Quantos de nós, quando nos deparamos com circunstâncias na nossa vida, a gente murmura? Deus não está vendo o que eu estou passando? Quanto tempo eu já orei e até agora Deus não me respondeu?
Por que que Deus não me avisou de tal coisa? Por que que Deus permitiu tal situação na minha vida? Gente, eu estou falando de coisas que eu ouço direto. Eu não estou falando de coisas que eu já ouvi há anos atrás. Por que que Deus permitiu? Gente, tem gente que pede oração para não pecar. Eu não sei essa técnica ainda. Oi? Por que eu não sei essa técnica ainda? Deus não se deixa escarnecer. É uma técnica que pode trazer sentença. Né? Então, por que que Deus permitiu? Por que que Deus fez isso? Por que que Deus fez aquilo? Deus fez. Deus não me deixa. Deus isso. Deus foi o que o povo fez. Deus nos trouxe aqui para morrer. Porque nós somos gafanhotos. Aí Deus vai a Isaías e diz: são gafanhoto, mas eu é que dou a força. Um gafanhoto com força e visão de águia. Um gafanhoto que derruba gigante. Mas é que vocês querem a glória para vocês. Mas se você depender da minha força, eu vou fazer tu vencer o gigante, mas a glória vai ser minha. Nós podemos hoje equilibrar isso e trazer para nós e entender que momento nós temos que ser fortes, sabendo que o poder já está em nós. Quando que é? Quando? Lutar contra o inferno. O poder já está em nós para lutar contra o inferno. Amém? Sou leoa, sou cedro do Líbano, sou águia para multiplicar, sou golfinho, tudo isso já está em nós. Mas, quando Deus quer manifestar a glória dele em situações naturais, com pessoas, nós temos que dizer: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Senhor, eu estou com medo. Josué, vai, Josué, seja forte porque eu vou ser contigo. É sobre isso. Vai, eu sou contigo. Mas vai, porque Deus vai ser contigo. Tu sendo um grão de areia, tu sendo uma relva, tu sendo um gafanhoto. E não é assim que a gente se sente quando está com medo? Que foi, só que nós não vamos murmurar, nós vamos lembrar da promessa e vamos seguir para o alvo. Vamos mudar nossa mentalidade? Amém? Vamos ser humildes com as pessoas, mas fortes e valentes contra o inferno. Amém? Vamos lá. Próxima, nós só vamos fazer as perguntas finais e já vamos para a próxima aula. Dia 1º de novembro, uma sexta-feira. Já colocou no grupo não, né, pastora? Ela vai colocar, mas eu já vou trazer aqui porque tem a ver com o treinamento. Dia 1º de novembro, uma sexta-feira, a pastora Tati tem uma programação para os kids. E nós, então, vamos aproveitar para fazer num dia só, para não ter um dia e mais um dia. Amém? Vamos recapitular, vamos recuperar um dia de aula no dia 1º, uma sexta-feira. Vamos trazer cada um prato, comemorar o aniversário do Liel e quem mais esteve no mês de outubro? Maico? Quando foi, Maico? Quando? Dia 10? Bah, quietinho, Maico. Mas olha, então o Maico também. Vamos trazer cada um prato, suco. É para toda a igreja, os que não estão aqui convidem
Também, né? É treinamento, enfim, as crianças, né? Mas aí vai ouvir o treinamento. Vamos comemorar, então, o aniversário deles entre irmãos. Vai ter uma aula, 8 horas. Depois ela vai passar o ensaio, isso? Que vai ser em 2 dias, mas enfim, ela vai colocar no grupo. Amém? Dia 1º, galerinha do Meet, tá? Dia 1º, sexta-feira de novembro. Então, nós vamos estar recuperando uma aula. Amém? Vamos orar? Irmão João Celso, ora por nós. Senhor, meu Deus, Sim, Jesus. Pai, por esse momento, pelas oportunidades que o Senhor tem dado para nós, meu Pai. Em nome de Cada Jesus. Senhor, venha receber, Senhor, Sim, segundo a Pai. vida que cada um tem precisar também, Pai. E está sendo entregue para cada um, meu Pai. Sim, Pai. Possamos levar, Senhor, essas tuas notas para a nossa vida, para que isso aí precisa, Pai. Acompanhe, Senhor, cada um onde estiver, Pai. Traga a nós, Pai, aquela pessoa que o Senhor também quer fazer para nós. Em nome de Jesus. Nós possamos ser, Pai, melhores cada dia mais. Como disse meu Cristo, 1% a cada dia, Pai. E seremos, Pai, sempre melhores. Para Glória a Deus, verdade. cada um no seu lar, em paz e em segurança, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Um abraço, vocês têm que chamar mais aí, fazer um barulho aí, para responder. Daqui um dia eu vou fazer uma aula só para o pessoal do Meet responder. Amém? Glória a Deus. Até a próxima, amo vocês. Um beijão.